Se você tem a sua Bíblia nessa manhã, por favor, abra comigo no livro escrito pelo amado médico Lucas, o Evangelho segundo Lucas, 4º capítulo, Lucas 4, começando com o 15º versículo. E diz que ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, aonde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele terminou, e cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E eu quero usar como tópico a unção do Espírito Santo. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, estamos aqui hoje, Senhor, e buscamos o Senhor somente. Que o Senhor venha nos ajudar a compartilhar o pão da vida. Nos ajude, Senhor, a compartilhar da maneira certa a palavra da verdade e dar às pessoas aquilo que acreditamos que foi o Senhor quem nos deu. E nós pedimos tudo no nome santo e poderoso de Jesus, te dando louvor e honra, e todos dizem amém e amém. Era para ser um dia memorável em Nazaré. O garoto dali, que o nome dele estava sendo mencionado em todo Israel nessa época, apenas alguns meses no seu ministério, o primeiro ano da maior visitação de Deus nesse planeta chamado Terra. E ele iria vir e ministrar nas sinagogas em Nazaré, aonde ele cresceu. E desde o tempo que ele era um bebê, a não ser por um curto período de tempo no Egito, ele tinha vivido em Nazaré. Joséfos, o grande historiador judeu, disse que o padrasto de Jesus, José, sendo um carpinteiro, que o mestre seguiu o mesmo caminho, se especializou em fazer jugo de arar, para que o povo daquela pequena vila de Nazaré sempre o via vindo das áreas onde havia madeira na parte de cima e trazendo madeira nos seus ombros, que iam se transformar em um jugo de arar. Na última viagem que nós fizemos para Israel, eu gravei um programa de televisão sobre a noiva da colina, o lugar onde os chefes da cidade queriam empurrar Jesus dali e matá-lo. Quando você fica de pé ali olhando para o panorama diante de você, é um lugar que talvez você pode ver mais das experiências bíblicas deste lugar ali do que qualquer outro lugar em Israel. Diante de mim naquele dia, no vale que estava ali embaixo, no vale de Magido, aonde a batalha do Armagedon vai acontecer, dali até Jerusalém. E mais ou menos às 10 horas dava para ver o Monte Gilboa, aonde Saul e Jonatas morreram lutando contra os filisteus. E então, quase que às 3 da tarde, dava para ver a montanha onde veio o fogo, logo ao lado do mar Mediterrâneo. Quando Elias orou a Deus, e logo atrás de mim estava a montanha onde eles acreditam que Jesus transfigurou. E ali Pedro, Tiago e João testemunharam esse evento espetacular.
Então, a sua vinda e a sua visita até Nazaré, sem dúvida nenhuma, era o que todo mundo estava comentando. Eles não conseguiam visualizar na mente deles esse aqui que eles conheceram toda a sua vida e que foi criado em meio deles, e que agora eles dizem que ele toca os olhos do cego e ele se abre, fazia com que os aleijados caminhassem, que os leprosos fossem limpos, com uma palavra sua os mortos ressuscitavam. Então, a sinagoga estava cheia, na sua totalidade, sem dúvida, várias pessoas estavam do lado de fora e não puderam entrar. E quando eles passaram o culto para Jesus, ele pediu o livro de Isaías. Eles não tinham livros como temos hoje. Toda a escritura estava em pergaminhos, a maioria delas em pele de animal que se enrolavam. E o pergaminho de Isaías devia ser bem grande por causa do tamanho do livro de Isaías. Jesus citou a ele mais do que ele citou qualquer outro grande escritor no Antigo Testamento. Isaías, chamado de profeta milenar, e ainda assim ele falou também mais a respeito da primeira vinda de Cristo. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura aí. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado entre os homens, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E ele abre aquele pergaminho ao capítulo 61. E você precisa entender que naquela época eles não tinham capítulos ou versículos, era apenas todo aquele livro. E eles não tinham nem pontuação. E ele começou a ler o primeiro versículo do capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e dia da vingança do nosso Deus. Ele se levantou para ler aquilo e depois se assentou, pois aquele era o costume. Eles falavam quando se assentavam. Agora, a passagem que ele leu, existem duas verdades poderosas conectadas a ela. E são as seguintes. Essa declaração, o evangelho ao pobre, que eu vou falar disso um pouco mais daqui a pouco. Curar os quebrantados, libertar os cativos, recuperar a vista aos cegos, e por aí vai. Essas passagens falam de todas as necessidades da raça humana. E eu quero que você escute isso e entenda bem. O que o Espírito de Deus deu a Isaías e o nosso Senhor mencionou ali, isso fala de toda a necessidade do coração humano. Todo problema que a humanidade encontra, todos os problemas que o homem encontra nessa vida,
nessa passagem que eu li para você de Lucas, e Isaías já tinha falado 800 anos antes disso. Aquilo fala sobre todos os problemas da raça humana: pregar o evangelho aos pobres, curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, que são cegos espiritualmente, a pôr em liberdade os oprimidos. A vida te oprime. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Eles dizem que esse dia, quando Jesus falou essas palavras, foi o começo do ano do jubileu. Glória a Deus. Aleluia. A cada 50 anos o ano jubileu vinha, aonde todas as cadeias eram abertas, aonde todas as dívidas eram canceladas. Imagina o que eu estou dizendo hoje, mas agora, por causa de Cristo na cruz, todos os dias, todas as semanas, todo mês, todo ano, é o tempo do jubileu. E a segunda parte disso é: somente o Espírito Santo, trabalhando através do que Cristo fez na cruz, pode resolver esses problemas no coração e na vida da humanidade. E eu quero que você entenda: a psicologia humanista não tem a resposta. O dinheiro não pode resolver o problema. Até mesmo medicina moderna, e glória a Deus pela medicina moderna, mas ela não pode suprir a necessidade. Escute aqui: o Espírito Santo, e só Ele, pode suprir essas necessidades. Somente o Espírito Santo pode libertar os cativos. Somente o Espírito Santo. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Não há outra resposta. Somente o poder do Espírito Santo. Eu não vou pedir você para levantar as mãos e nada, mas quantos aqui nessa congregação, quantos pela rádio, pela televisão e pela internet, você estava preso pelo álcool, mas Jesus Cristo te libertou? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Well, He set me free, yes, He set me free. He broke the bonds of prison for me. Well, I'm glory bound, my Jesus, yes to see. For glory to God, He set me free. Goodbye to sin and things that confound. Naught of this world can turn me around. I'm daily shouting and I'm praying too. Glory to God, I'm going through. Glória a Deus. Somente o Espírito Santo pode libertar os cativos. Agora vamos olhar para o que Jesus disse. Escute, minha irmã. Escute o que eu tenho para dizer. Deixa eu pregar. Glória a Deus. E Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele não estava falando
dos financeiramente pobres, economicamente. Não era disso que ele estava falando. Ele estava falando daqueles que eram pobres de espírito. O espírito está quebrantado. Eles não têm nenhuma esperança. Não há esperança, não importa o que aconteça. E eu me lembro de pregar na América Central, na América do Sul, em um lugar específico. Eu estava tentando me lembrar aonde era. E tinha um parquinho, e não era muito grande, talvez com 100 pés de distância, mas tinha mais ou menos 1 milha logo ao lado da parte principal do centro. Não me lembro onde era. E orando naquela manhã, eu estava buscando um lugar privado e eu estava caminhando e orando para mim mesmo. E o Senhor falou ao meu coração assim: diga às pessoas que virão a esse estádio nessa noite, para não buscarem no governo o que vai suprir sua necessidade, não buscarem nos Estados Unidos o que vai suprir a necessidade deles, mas para buscarem em Deus o que eles precisam. Busquem no Senhor Jesus Cristo e Ele vai suprir sua necessidade. Você está me ouvindo? Escute o que eu estou te dizendo. Você não precisa de mais ajuda do governo. Você não precisa mais de seguro-desemprego. Não é o governo te dar mais dinheiro, mas sua resposta é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo e Jesus Cristo. O Evangelho são boas novas. Eu estou dizendo que são as melhores notícias que o homem já viu, testemunhou, experimentou, aonde quer que ele tenha ido, quando quer que seja. Não há nada que nem chegue perto às boas novas do Evangelho. Deixa eu te dizer, existem alguns de vocês me assistindo agora, escutando na rádio, assistindo na televisão ou na internet, em algum lugar desse mundo. E seu coração está destruído. Você não vê esperança. E parece que todas as coisas que você se envolve, aquilo acaba desmoronando. E você não sabe como prover para sua família. Você não sabe o que fazer. E você pode dizer: espera aí, irmão Suega, então se você vivesse onde vivemos, no país onde estamos, onde não há trabalho, não há como prover para a minha família, eu não vejo como Deus. Olha só, Deus pode fazer todas as coisas em qualquer lugar, a qualquer hora. Glória a Deus. Se você entregar seu coração a Cristo, eu estou dizendo que se você entregar seu coração, eu quero que você me escute, ó. Se você entregar seu coração a Cristo, eu não estou dizendo brincar de igreja. Eu não estou dizendo ficar bajulando algum pastor. Eu estou falando de você falar sim para Jesus Cristo. Entregue o seu coração, entregue sua vida, entregue seu passado, entregue o seu presente, entregue o seu futuro. Ele vai te abençoar e vai te tirar dessa quantidade enorme de desânimo. Glória a Deus, eu sei do que eu estou falando. Ele vai colocar os seus pés em uma rocha sólida para ficar. Ele te abençoa financeiramente, te abençoa fisicamente, te abençoa espiritualmente. E Ele faz a vida valer a pena. Eu sei do que eu estou falando. Se você der uma chance a Jesus na sua vida, e alguns dos cristãos aqui se consagrem um pouco mais e deixem de agir como um bobo, e entregue ao Senhor tudo que você tem, sua vida e o seu coração, então a sua situação começa a mudar. Eu me lembro quando eu e a Francis guardávamos todo o dinheiro que tínhamos por meses para fazer nossa primeira gravação. Isso foi muito antes do estéreo, então já faz muito tempo. E eu fui para Houston e não sabia nada no mundo a respeito de gravação, não sabia de nada mesmo. Aquele disco ficou tão ruim que levou todo o dinheiro que tínhamos, mas era tão ruim que só valia para uma coisa: jogar ele no ar. Aleluia! Eu me lembro de entrar no quarto e a gente morava com meu pai, a gente viajava constantemente, viajávamos em reuniões e
a Francis disse para mim não, porque eu disse: nunca mais quero gravar nada, nunca mais vou me assentar em um piano para gravar, nunca mais vou fazer nada, esse foi o último. E ela disse: me escuta aqui, Jimmy, é porque a Francis nunca realmente falou com você, viu? Alguns de vocês aqui já tiveram. Mas eu quero que você saiba que quando ela terminar, você vai falar assim: sim senhora, não senhora. E ela disse: Deus te deu um talento, Ele deu a você um dom, e há algo nisso chamado Espírito Santo. E ela disse: nós não vamos deixar isso nos parar, nós vamos gravar e vai abençoar milhões de pessoas. Eu não acreditei nela. Eu não acreditei nela. E nós estávamos em Memphis, no Tennessee. E aí, parei para ficar na casa do meu primo Jerry Lee Lewis uns dias, ele e a esposa dele. Ficamos alguns dias ali antes de ir para o próximo culto. Ele disse assim: quando é que você vai gravar? E eu não queria falar sobre o disco que eu já tinha gravado. E eu falei: bem, eu não tenho dinheiro e eu não sei nem o que fazer. Ele disse: a gente pode resolver esse problema agora. Agora tem alguns cristãos aqui que gostam de reclamar de tudo, fecham a cara para tudo, estão aqui hoje. Você quer dizer então que você permite que alguém assim te ajude a gravar um disco? Eu aceito qualquer coisa que Deus me der. Aleluia! E eu perguntei: como assim? E ele falou: espera aí. Aí ele fez uma ligação para o Sam Phillips. Sam Phillips gravou Elvis Presley, Jerry Lee, Carl Perkins, Johnny Cash. Quando o Senhor faz uma coisa, Ele faz da maneira certa. Ele não fica com essa brincadeira, sabe? Negocinhos pequenos. Não, Ele faz algo grande. Acho que você não está me entendendo. Eu quero te dizer, você está conectado em algo. Nós estamos acreditando em Deus pelo mundo inteiro. Estamos acreditando que Deus vai abrir a porta nesse mundo inteiro para esse grande e poderoso Evangelho de Jesus Cristo ser entregue à humanidade. E ele desligou o telefone e falou: o Sam falou que você pode gravar de graça ali. Eu falei: agora melhorou. E ele disse: eu vou conseguir os músicos para você, um dos melhores do mundo. E eu me lembro, um deles me ligou mais ou menos 1 ano atrás. Talvez um pouco mais do que isso, eu perco a noção do tempo. E desde que nós gravamos aquele álbum, eu nunca mais escutei falar dele. E ele me ligou, eu não tenho a menor ideia como ele conseguiu meu telefone, mas ligou. E disse: irmão Swagger, você lembra de mim? E eu disse: lembro sim. E ele disse: eu toquei naquele disco. E aquilo para ele foi a melhor coisa que ele já tinha feito, de acordo com suas próprias palavras. E nós gravamos Deus Levou Meus Dias do Passado. E olha, deixa eu te falar um pouco mais sobre isso. Nós nos preparamos para gravar o álbum, então a União me ligou. A União, que se soletra IDIOTA. E eles disseram: o Swagger vai tocar o piano. E meu primo disse: sim, ele vai. Ah, então você não pode tocar naquele estúdio. Ele não é um membro da União, é um estúdio da União. E se ele se assentar naquele estúdio para tocar o piano, vamos ter que fechá-lo. E eu não estou falando do álbum, estou falando do estúdio inteiro, desde aqui em diante. Nós ligamos para, quer dizer, eu não conhecia ninguém, mas o Jerry Lee ligou para todo mundo que ele podia no mundo e ninguém pôde fazer nada. Mas tinha um cara visitando ele lá, que ele era um italiano. E ele era dono de um dos grandes cassinos em Las Vegas, um dos hotéis. E finalmente ele nos viu e falou: o que vocês estão fazendo?
E eu disse, sabe, eu ia gravar um disco, mas a União disse que eu não posso tocar o piano porque eu não sou membro da União. E ele disse, esse é seu problema? E eu disse, sim. E ele falou, me dá 5 minutos aí. Ele foi até um quarto e ele ofereceu a eles algo que eles não podiam negar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, é o Cordeiro para sempre. Ele saiu dali e disse, o estúdio é seu. E nós gravamos, Deus levou o meu passado, gravamos o disco todo. E olha, Deus usou aquilo e tocou aquilo. E Ele pode pegar nada e transformar em muita coisa. Glória a Deus, se você disser sim para Ele, todo o seu mundo vai mudar. Pregar o Evangelho, as boas novas aos quebrantados de espírito, aos machucados, os que não têm nada. Nós reclamamos aqui nos Estados Unidos, mas nós temos tanta coisa que muitos outros não têm. Mas Jesus morreu por eles como Ele morreu por nós. E pregar o Evangelho aos pobres. Eu ouvi o Jim Mosley contar essa história 50 vezes e eu nunca me canso de ouvir outra vez. Com o seu ministério no Peru, 9 anos que ele passou ali. As pessoas que eram pobres, que não sabiam nem como iam colocar comida na mesa no dia seguinte, entregavam o coração para Cristo. E hoje em dia, algumas daquelas mesmas pessoas são chefes de grandes companhias em todo o país. Porque Deus pode transformar a situação. Pregue o Evangelho ao pobre para curar os quebrantados de coração. O coração de milhões precisa de cura. Você me ouviu? Corações quebrantados. A vida tem te machucado. Pessoas que você ama te machucaram. Você foi o tolo e se machucou. Mas Jesus veio para curar os quebrantados de coração. Isso não é maravilhoso? Para curar. Não importa se você é a causa do seu próprio problema. Ele pode curar seu coração quebrantado. Ninguém mais pode. Você pode se assentar na frente de um psicólogo até seu cabelo ficar branco e ele não pode te curar. Mas Jesus Cristo pode curar os quebrantados de coração. Você perdeu alguém que amava. Essas coisas machucam e machucam demais. Mas Cristo pode curar os quebrantados de coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tivemos um dos meus primos pregou aqui algumas vezes, o David Beatty. Alguns de vocês se lembram dele. Ele ama a Deus e é pastor lá no Tennessee. O seu irmão, meu primo de primeiro grau também, é claro, era um alcoólatra. A última vez que ele foi a um médico, isso já faz anos atrás, o médico disse que se você ficar bêbado mais uma vez, o álcool está comendo todas as linhas do seu intestino e você vai sangrar até a morte. Eu não posso fazer mais nada. Lembre-se disso. Se você ficar bêbado mais uma vez, você não precisa voltar aqui porque eu não vou poder te ajudar. Seu estômago vai arrebentar e você vai sangrar até a morte. A linha agora está tão fina que eu já costurei o máximo que eu podia e não posso mais costurar.
Mas veja bem, os cativeiros das trevas são muito maiores do que a vontade de um homem de vencer aquilo. E eu quero repetir: esses cativeiros, e eles são muitos, eles são mais fortes do que nós somos. Você pode dizer: eu nunca mais vou beber, mas você se encontra bebendo outra vez. Eu nunca mais vou apostar, mas você se encontra apostando de novo. Eu nunca mais vou usar cocaína, mas você se encontra usando outra vez. Porque esses poderes das trevas, ele vai trazer libertação aos cativos. O que o homem não pode fazer, os alcoólatras anônimos não podem fazer, os narcóticos anônimos não podem fazer. E o meu primo fez o que o médico tinha mandado ele não fazer. E quando você, olha, eu nunca bebi licor ou nada, então não sei o que faço com você, mas quando você começa a tremer e tudo dentro de você quer beber, pelo menos é o que eu li, e finalmente ele se viu bebendo outra vez, e fez exatamente aquilo que o médico disse que faria. Ele começou a sangrar, cuspindo sangue, e ele caiu no chão e com sangue em toda a sua volta, se arrastou no chão, de barriga para baixo, e derrubou o telefone. Ele ligou para sua mãe. A mãe dele, a irmã da minha mãe, e ela sabia como orar. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que eu digo? E ele falou: mãe, mãe, ore por mim, eu estou morrendo. E a voz dele estava fraquinha, mas ele disse: estou morrendo. Estou morrendo. E ela começou a clamar a Deus. Ela só estudou até a 2ª série. Eles não tinham dinheiro, eles viviam em uma casinha de madeira, mas ela conhecia Jesus Cristo, e ela sabia como tocar aquele que é capaz de fazer todas as coisas. Jesus disse: ele me ungiu a pregar a liberdade aos cativos. E ela clamou a Deus, como somente uma mulher cheia do Espírito Santo pode fazer, e somente como uma mãe pode fazer. E aquele sangramento parou. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A libertação para o alcoólatra, para o viciado em drogas, para aquele que aposta, para o homossexual, a libertação, e somente o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, pode libertar aquele que está preso pelos poderes das trevas. Ele viveu, eu não sei mais quantos anos, e pelo que eu sei, ele nunca mais bebeu álcool na vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você serve um grande Deus, você serve um Deus poderoso, você serve um Deus amoroso. O Deus que você serve é bondoso, cheio de compaixão e tardio em irar-se, e restaurar a vista dos cegos. Ele estava falando a respeito de cegueira espiritual, não cegueira física. Ele pode fazer isso também, mas ele estava falando de cegueira espiritual. Milhões nas igrejas de hoje, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, ainda que nas igrejas eles são espiritualmente cegos. Deixa eu te falar, qual é o pior e o mais terrível cativeiro que existe?
Não é o álcool, não é a pornografia, não é as drogas, não é apostar, não é a nicotina. O pior cativeiro que já enviou mais pessoas ao inferno do que todos esses vícios juntos é o cativeiro da religião. Você está me entendendo? O cativeiro da religião. Nicodemos, um dos líderes religiosos de Israel, veio até Jesus à noite e disse: você deve ser de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres se Deus não fosse com ele. E Jesus ignorou o que ele disse e disse àquele líder religioso, que também era um multimilionário: você precisa nascer de novo. Não é só porque você é um membro aqui da nossa igreja que você é salvo. Não é só porque você é membro da Primeira Batista que você é salvo, ou da Primeira Assembleia de Deus não te salva, sei lá qual a igreja. Você precisa nascer de novo. Isso é um cativeiro que vem sobre milhões de pessoas e até bilhões de pessoas. Somente Jesus Cristo pode te libertar e abrir os seus olhos e te ajudar a ver. Eu agradeço a Deus porque recebemos e-mails. Eu digo, a Francis e o Doni recebem vários e-mails todo dia. E alguns deles nos xingando. Isso é uma palavra aqui de Louisiana, né? Alguns deles nos xingam. Eu digo, eu quero lembrá-los que daqui de Louisiana vem aqueles que lutam com crocodilos, viu? É melhor tomar cuidado com o que eles dizem. E também, vários deles mandam e-mails ou cartas, ou sei lá o que é, e dizem: eu estive em uma igreja por anos e eu não sabia, mas eu não era salvo. Mas graças a Deus, porque o que eu estou escutando aqui na rede Sun Life de televisão está me mostrando o que essa Bíblia diz, bem aqui. Então, pôr em liberdade os oprimidos. A vida te oprime e coloca as pessoas em uma prisão. Milhões de pessoas estão em prisões e não tem nenhuma barra de ferro na frente deles, mas estão na prisão. A mente deles está presa. Eles foram oprimidos. E eu digo, às vezes a vida machuca você. Às vezes a culpa é sua, às vezes não é. Mas libertar para abrir as portas da prisão, espiritualmente falando, a pessoa vai ser liberta e curar suas feridas. Recebi uma carta uma vez de uma senhora, e era a respeito da cruzada que tivemos em Albuquerque, no Novo México. De alguma forma eu sabia que Deus, preparando para o culto daquela noite, eu sabia que Deus ia se mover de uma forma tremenda, e se moveu. E ela escreveu dizendo: irmão Swagger, meu pai era um pregador. E ela disse: desde o tempo em que eu tinha 8 ou 9 anos de idade, ele entrava em meu quarto à noite e ele abusava de mim. E ela disse: eu orava a Deus para morrer. Eu implorava ele para não fazer isso. E ela disse: mexeu tanto com a minha cabeça, com o meu coração. A primeira chance que eu tive, eu saí de casa, eu fugi dali, eu vivia nas ruas. E ela disse: eu me vendia, eu
usava drogas, eu odiava a Deus e eu odiava aos homens. E ela disse: eu odiava a Deus porque eu orava a Ele, pedia a Ele para que Ele parasse e que o meu pai não fizesse isso comigo. E Ele não respondia a minha oração. E eu odiava a Ele. Eu o amaldiçoava. Glória a Deus. E ela disse: eu odiava o sexo oposto por causa do meu pai. Eu odiava a igreja porque ele era um pregador. E ela disse: eu liguei a televisão domingo passado e o seu programa estava passando. E ela disse: pela primeira vez na minha vida, eu senti o poder de Deus. E quando você nos convidou para orar com você, ela disse: eu me ajoelhei. E ela disse: eu não tinha orado desde quando eu era uma criança, e eu tinha orado na minha cama, implorando a Deus para parar o meu pai. Mas ela disse: eu clamei a Deus e disse: existe esperança para alguém como eu. Mas glória a Deus, porque houve esperança para Raabe, a prostituta. Eu disse: há esperança, glória a Deus. Ele liberta aqueles que estão oprimidos. E ela disse: eu entreguei meu coração a Cristo. Então o Senhor falou comigo. É maravilhoso quando, como uma pessoa é salva, imediatamente o Senhor começa a falar com aquela pessoa. Imediatamente. E Ele disse para ela: você tem que ligar para o seu pai e dizer a ele que você entregou seu coração a Cristo e que você o perdoa pelo que ele fez. E ela disse: Senhor, eu não acho que eu posso fazer isso. E ele disse: você precisa. Ele disse: você não pode guardar isso no seu coração. Eu te perdoei. E você precisa perdoar. Não significa que você tem que ter comunhão com ele, não significa que você tem que ir até lá, mas significa que você tem que dizer a ele o que aconteceu com você e que você perdoa a ele. E ela disse: irmão Swagger, eu peguei o telefone. E ela disse: eu tinha o número e eu nem sonhei se aquele número ainda funcionava. Eu não tinha a menor ideia se meu pai estava vivo ou morto. Mas ela disse: eu liguei para o número e eu reconheci a voz dele quando ele atendeu. E ela disse: tudo que estava em mim quis desligar aquele telefone, porque quando eu ouvi a voz dele, toda aquela memória de 20 e tantos anos atrás vieram sobre mim. A dor daquilo, a mágoa daquilo. Eu tentei afogar aquilo nas drogas e com álcool. Mas ela disse: eu falei: Jesus, me ajude, Senhor. E ela disse: ele me ajudou. E ela disse: pai, essa é a Maria. Esse não é o nome dela, eu sou a Maria. E ela disse: ele começou a chorar do outro lado do telefone. E ela disse: pai, ontem pela manhã eu entreguei meu coração a Jesus Cristo. Ele mudou a minha vida. E ele me disse que eu precisava te ligar e te dizer que eu te perdoo pelo que o Senhor fez quando eu era uma garotinha e até mesmo depois que eu virei uma adolescente. Eu te perdoo. E ela disse: irmão Swagger, quando eu disse isso, e ela disse que quis dizer de coração, foi como se 100 toneladas tivessem saído dos meus ombros. Rolled away, rolled away. I remember when my burdens rolled away. Glória a Deus. Jesus libertou aquela mulher, assim como ele já libertou milhares de pessoas que foram machucados por essa vida.
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te agradeço pela sua graça nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio para pregar as boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos e libertar aqueles que estão oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Well, I'm free from the fears of tomorrow. Yes, I'm free from the sins of my past. Well, I've traded my shackles for a glorious song, and I'm free, praise the Lord, free at last. Irmão Swagger, o que você pregou nessa manhã, há uma necessidade em meu coração, seja ela o que for, para as boas novas, curar o quebrantado de coração, ou quebrar o cativeiro do pecado. Aleluia. Ou libertar os cativos, liberte aqueles que estão oprimidos. Eu não estou pedindo para você fazer parte da nossa igreja, estou pedindo para você vir e permitir. E permita que o cirurgião mestre do céu trabalhe através do poder do Espírito Santo em seu coração. Eu quero que você venha enquanto cantamos agora. Well, I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the guilt of my past. Venha enquanto o Espírito de Deus fala ao seu coração. So long I searched for life's meaning, well enslaved by this world and my greed. Then the door of my prison was opened by love, for the ransom was paid, I was free. Well, I'm free from the fear. Se você é salvo, venha ficar aqui perto dessas pessoas, por favor. I'm free from the guilt of my past. Well, I've traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, por alguns instantes. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que Deus ama você. Não importa quem você seja ou o que você fez, Ele ama você. Glória a Deus. Jovem, olhe para o irmão Swagger, por favor.
Eu acredito que o Senhor me enviou até você e me mandou dizer a você que Ele te ama. Glória a Deus. O passado não importa, Ele te ama. Se você entregar a Ele seu coração, sua vida, teus sonhos, entregar tudo a Ele, Ele vai mudar sua vida. E você hoje vai passar a viver. E eu estou falando com vocês através da rádio, da televisão, da internet também. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora, por favor. E eu vou orar. Eu já orei com milhões de pessoas e não estou exagerando. Estou orando com você agora. E eu quero que você repita comigo. E acredite de todo o coração. Querido Deus no céu, eu venho a Ti. Em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa as coisas que eu fiz. Mas, Senhor, nesse momento, eu perdoo aqueles que me machucaram. E eu entrego tudo ao Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, eu entrego minha dor, meu coração quebrantado, meu cativeiro. Eu entrego tudo a Jesus Cristo. E de acordo com a palavra de Deus, eu estou livre, eu sou liberto, as correntes estão quebradas, eu pertenço a Jesus Cristo. Glória a Deus. Oh yes, I'm free from the fears of tomorrow. I'm free from the fears of